rapaziada, eu levei um strike. E claro que eu precisava vir aqui para falar sobre isso, porque a justificativa que foi usada para aplicar o strike é no mínimo questionável. Ele veio por meio de uma alegação de que eu estaria fazendo uso da imagem do influenciador Sunshine Kind Heart e também promovendo cyberbullying. E veja, eu discordo, é uma inverdade. E eu vou explicar exatamente o porquê durante esse vídeo, que vai ter um contexto que talvez faça você olhar para essa situação com outros olhos. Importa ressaltar também que ele está mentindo sobre o conteúdo inteiro ser sobre ele. A live a qual gerou o strike, na verdade, o assunto foi de 1h30, 1h40, em torno de 1h30 para eu contextualizar as pessoas do que estava acontecendo. O restante das 6, 7 horas de live que tiveram foi sobre outros diversos assuntos. Então ele está dizendo que entre 17, 18, 16% do conteúdo que era sobre ele é a totalidade. Mais uma vez, ele mente. Ele está usando a ferramenta de strike para tentar silenciar outro criador de conteúdo. Tudo começa em setembro de 2025. Sunshine Kind Heart me enviou um e-mail no qual ele pedia permissão para fazer react a um vídeo que eu havia feito sobre outro influenciador. O problema que acontece nesse react não foram as críticas ou algo desse tipo, não. Me criticar tá tudo certo, sabe? Criticar o vídeo per si tá tudo certo. Foram comentários desrespeitosos contra os especialistas que eu havia chamado para falar sobre o assunto, pessoas que trabalham nas suas respectivas áreas. E mais do que isso, mais pro final desse react, há também um certo foda-se para uma pessoa que foi vítima de um dos piores crimes que uma pessoa pode sofrer durante a infância, coisa que vai deixar cicatrizes, marcas e que chegou à época até gerar mal-estar no meu chat quando a gente viu o react do react, né? E veja, essa pessoa que sofreu essa cicatriz tão profunda, ela hoje trabalha com vítimas da mesma coisa que ela sofreu, ajudando numa igreja, instituições de caridade, coisa desse tipo. Ela estica a mão pra essas pessoas. Não, o time não precisa de coisa. Mano, que isso? Um duende? que criatura é essa, mano? O Manuel Gomes filhote. É um canetinho azul. É o canetinho. Que porra é essa? Que cara feio, caralho. Parece um sapo. Cara, esse mecânico não chega, mano. Tampa esse pelo peludo estranho. Eu acho que o esposo devia ser disso aqui, ó. Desse pelo peludo aqui. Mano, fecha essa gola direita aí, moço. Caraca, tem outro botão aqui não? Não tem outro botão, que porra de camisa é essa, né? Tem que ser gravado, né? Não, relato eu não escutei. Por favor, ouça então. Ouça então. Você é sério mesmo que você vê o vídeo todo e você não viu Eu não no viu, final? não viu. Tá tudo bem. Eu pulei várias partes. Ele pulou tudo que ele achava chato, ele pulava. Agora, por favor, ouça o relato. Relatar sobre a minha situação. Eu não vou ouvir porque eu não gosto de coisa da Vai ouvir sim, vai ouvir sim. Tu não vai ouvir o relato de uma pessoa que lida com várias vítimas? Eu tô vendo agora, confia. Então, é tranquilo dizer aqui que não foi só uma crítica ao meu conteúdo ou me tirar pra merda per si. Isso seria completamente tranquilo. Foi além disso. Ele fica preso um bom tempo fazendo piada da aparência do Léo Tavares, que foi chamado para falar sobre o assunto como psicólogo. Ele duvida de toda a capacidade técnica do Vi, que foi o designer que eu convidei para falar sobre o assunto. E o resto ele ficava falando que era óbvio com tom de escárnio. E veja, ao falar da aparência dos outros, abre-se, portanto, uma porta para que falem da sua e façam piada com a sua. Afinal de contas, se você faz, você tem que estar confortável para receber. E essa oportunidade, vamos colocar dessa forma, foi usada para fazer meme, fazer piada do pedreiro pônei gay e tudo mais que vocês já conhecem. Malandramente, o pônei metido a gente, com a marreta na mão, só querendo construir. Malandramente, de capacete brilhante, na obra com a tropa começou a seduzir. Não queria ser só pedreiro, queria relinchar e voar. O capacete virava crina, a colete, pedreiro varinha. Ele é pedreiro, mas sonha em ser pônei gay, brilhando na floresta onde o amor é lei. Deixa a betoneira, troca por vagia, um cavalo cor-de-rosa cheio de alegria.
naturalmente, essa situação inteira gerou atrito, gerou discussão. Nos meses seguintes, rolaram várias discussões, vídeos, lives, enfim, uma série de coisas nessa sorte que é importante ressaltar que foram mais de uma vez. E houveram também conversas que foram tidas por meio de intermediários, pessoas que intermediaram a situação e falavam: Gabe, tu tá errado aqui, Sunshine, tu tá errado aqui. E o entendimento, depois dessas conversas, que não foi uma só, foram pelo menos duas, algumas coisas ficaram muito claras. Os conflitos estavam encerrados, né? Em primeiro lugar, Gabe, tu cala sua boca, que foi efetivamente o que eu fiz. E Sunshine, tu vai pegar a imagem do Kind Heart, né? Do Sunshine Kind Heart, e não vai mais associar ao seu conteúdo mais 18, fetichista e tudo mais. Tu vai criar uma conta nova pra isso, com outra identidade, sem usar esse personagem. Ambos concordamos com isso. Então, a paz ficou instaurada por um tempo. Não foi uma decisão que eu tomei sozinho. Foi uma decisão coletiva que foi mediada por pessoas que estavam no meio disso tudo e eram colegas, tanto meu quanto os do Sunshine. Em relação ao Sunshine, nesse sentido, o que vai ser feito, Sunshine, pra gente poder começar a finalizar isso aqui? O que efetivamente vai ser feito? Assim, eu não quero saber de, eu vou pensar, eu vou tentar. De novo, tentar não significa nada. Tentar não é fazer, né? O que vai ser efetivamente? Eu vou pensar, então não vai fazer, tá? O que efetivamente vai ser feito nessa putaria aqui? Efetivamente, eu vou ser responsável, me responsabilizar em relação a manter o controle, manter da minha comunidade e dividir tudo o que eu não dividi até agora. Como eu não tive acessibilidade, eu realmente, como eu disse, eu não via problema estar fazendo, agora sim eu vejo. E o que eu vou fazer vai ser simplesmente, eu vou ter o controle da situação, eu vou parar de pensar que não tem nenhum problema, que tem problema, e a partir de agora eu vou entender que, cara, eu tenho que parar de ser muito tão burro e egocêntrico e narcisista. Um monte de gente já me avisou isso, mas eu nunca liguei. E eu vou acordar amanhã, vou fazer o que eu tenho que fazer, e vou resolver meu canal, e vou focar em meu foco principal, que era criar uma comunidade legal e segura, que infelizmente eu falei muito, muito mesmo. E é isso que eu vou fazer. Perfeito. Eu não sei se é uma boa resposta. Eu não sei se tem boa resposta. Quem tem que saber se é boa ou não é você. Porque assim, como eu disse, minha visão sobre ti não muda, tá? Minha visão sobre ti não muda, não é pra agradar. Eu só tô perguntando por quê. O que você me fala aqui vai ser a lente pela qual eu vou enxergar suas atitudes a partir no futuro, né? Só pra deixar claro aqui. Eu não acho que tu seja pedófilo ou alguma coisa desse tipo, pra ser bem claro, tá? Se eu achasse que tu era, eu teria aberto denúncia no Ministério Público, não teria conversa, não teria call, não teria nada do tipo, eu só teria aberto denúncia, não ia estar nem de papo contigo, tá? Nesse sentido. Mas o que... E acho que aqui entra aquele ponto que eu falei pra você quando a gente conversou, eu e você e a Raposa, Sunshine. A gente apontou que haviam problemas ali que precisavam ser corrigidos, entendeu? Mas ninguém chegou e falou assim, o Sunshine é pedófilo. Nem pra pessoas, assim, no off, como falaram pra você, sabe? Que a gente tava fazendo piada. Não, porque pelo menos pelo que eu me lembre, isso o Gabe pode confirmar, depois que a gente conversou aquela vez lá, eu, você, o Gabe, a galera, a Raposa, e vocês falaram, não, eu vou corrigir esse negócio aqui, a Raposa vai me ajudar e tal, a gente vai fazer as paradas. Ninguém mais falou de você, tá ligado? Não. Tu se tornou, na nossa bolha, tu se tornou irrelevante, não me entenda como shade, tá? Mas não era mais pauta, não era mais assunto. Né? Não tem por que ficar falando do cara, entendeu? Ele falou que ia corrigir os bagulhos, que ia arrumar o que tinha que arrumar, e foda-se. Então deixa o cara viver a vida dele agora, entendeu? Aconteceu, a gente teve a call privada, na call privada tu assumiu os erros, né? Começou a fazer as mudanças que foram apontadas, principalmente a desassociação da persona pública com os perfis mais 18, que seu Twitter na época eu era, reorganização do Discord e a remoção da aba desabafos, né? E ali, pra mim, tinha acabado, tá ligado? Aí você falou que os caras vieram te xingar, não sei o quê. E aí, entenda o meu lado nesse sentido aqui, porque ao mesmo tempo que tu falou que essa galera tava em cima de ti, acredito que era tu que tava no LivePix ou no chat do notebook fazendo piada. Como a gente vai saber, como eu vou saber que o bagulho está te afetando se no contato posterior a isso, o que a gente vê era gracinha, o que a gente vê era piada, o que a gente vê era você de boa, entre aspas. Tá ligado? A gente não tem bola de cristal pra saber. E é o que eu falei com a Raposa, se na época tu tivesse vindo pro Nobook, pra Raposa, enfim, não sei se você chegou a falar com ela ou não, mas tivesse chego pra gente, entre aspas, né, pra mim e pro Nobook, e falar mano, esses caras tão me chamando de pedo, eu te ajudaria a fazer um roteiro. Sim. Pra se livrar dessa merda. Pra se livrar desse bagulho, tá ligado? Então, assim, fica complicado, porque eu tô vendo tu brincando, tu de boa, tu tocando tua vida, tocando seus projetos, e aí do nada vem uma bomba que revive a treta inteira, cheia de mentira. Tá ligado? É complicado, cara. Não, então, é que, de novo, eu tava tranquilo até voltar pro assunto, quando eu acreditei sim que você estava chamando de perdão, eu entendi agora o que você quis dizer, tá? Só a cabeça que eu tava. Eu voltei sim, e quando eu vi aquele seu vídeo, sinceramente, eu me sentia muito arrependido de ter pedido desculpa pra vocês. Porque pra mim, né, vocês realmente estavam dizendo aquilo que eu acreditava que estava dizendo. E eu tava tendo ajuda pra fazer o roteiro. Eu mandava pra Raposa assim, rapidinho, você pode dar uma olhada, mas a Raposa é ocupada, ela não tem obrigação nenhuma de ficar vendo minhas coisas, sabe? Mas, tipo, eu tava recebendo ajuda já, e eu pensei, mano, eu genuinamente tava pensando que o vídeo tava muito irrefutável, muito bom. E a ideia, as verdades que eu acreditava que era verdade, o que eu acreditava que era verdade? Que vocês estavam me acusando de crimes, que vocês estavam exagerando e procurando pelo em ovo, e basicamente isso. Mas o restante foi mais a narrativa que a gente construiu pra ser mais, como é que é? Ser mais sentimental, sabe? Fazer mais sentido. Tá, então... Mas o que eu acreditava era isso. Entendi.
Entendi. Mas de onde tu tirou? Assim, antes, calma, vamos na timeline pra não me perder. Eu fiz uns bullet points pra mim. E aí teve essa publicação desse vídeo novo, onde não existiu fato novo, não existiu correção adicional. Foi apenas uma discussão da repetição que a gente tinha citado anteriormente. Eu voltei pro tema porque, bom, eu fui citado diretamente, né? E eu sou, como diria o Dark, beligerante. E porque 2 acusações começaram ali. A primeira que eu tinha te chamado de aliciador e a segunda que eu sou potencialmente racista. Que porra é essa, velho? Então, de novo, isso, tipo, a gente planejou fazer uma narrativa. Ele falou assim, eu não quero fazer, eu vou falar que fui eu, tudo bem? Porque eu não quero ficar terceirizando. Sim, tu que A postou ideia- o vídeo, sim. Sim. A ideia era criar uma narrativa onde mostrava o quão errado vocês estavam, sabe? Mostrando vocês me xingando, falar que vocês estavam me assediando, fazendo cyberbullying, fazendo doxy, vocês fazendo piada comigo e colocar a legendinha lá, a cor dele. A ideia era mostrar o quão errado vocês estavam, pra eu não parecer tão errado assim. Inclusive, quando eu via provocações do Sunshine nas redes, ao invés de agir, eu ia entrar em contato com esse nosso intermediador pra falar de, mano, tá acontecendo de novo. O intuito ali não era fofocar pra essa intermediadora, mas sim, basicamente mostrar de, eu tô quieto, quem tá procurando briga é o Caba, né? A ideia de eu entrar em contato era evitar conflito. E veja, o próprio Sunshine assume que errou, tanto nas conversas que foram tidas, quanto publicamente. Vídeos esses que ele hoje excluiu, mas eu tenho tudo salvo. Não fui eu quem disse essas coisas, foi ele. Nossa, ela foi tão... Sabe quando conversar com uma mãe, tipo, você vê uma criança, você vê uma pessoa falando sobre a filha dela, como ela se preocupa sobre essas coisas com a filha dela, e você sabia que ela vê o seu canal e que a filha dela vê o seu canal. E você notar que você facilita esse tipo de acesso dessas coisas pra criança, tá ligado? Eu não sei como é isso porque eu nunca fiz, mas tá bom, né? Pô. É muito... Mano, só a coisa de você ver um erro que você não tava querendo ver e que você não viu porque você tava tão cheio de si mesmo que estava tudo bem, tá ligado? E foi o que eu fiz. Achei até interessante você ter assumido que você facilitava a criança ter ter acesso a esse tipo de coisa. Não, de novo, é inegável, cara. O vínculo visual que tinha... Mano, eu tenho um print aqui, eu olho esse print aqui, cara. Eu olho as duas coisas. Cara, é tão nojento, mano. Tão nojento. Sabe, de tudo. Eu peguei esse print aqui, pra mim, só olhar. Como... Pra mostrar aqui, ó, gente, eu avisei, mas eu vejo as duas coisas. E aí eu vejo como eu facilitei as coisas, cara. Que uma criança pode ter visto. E foi minha culpa. E eu pensei que tava tudo bem, tava tudo certo. Que eu era um bom criador. E que era tudo seguro, e não era. Porra! Cara, relaxa, não precisa chorar não, velho. Relaxa. Não, se você entende o que você fez de errado, você conserta, mano. Relaxa, cara. Tipo, essa merda toda, eu tô cagando pro game, mano, com aquele explode aqui. Mano, ele zoou a minha imagem, mano, ele mente, mano, canal de treta, foda-se, tá ligado? Mas eu sei que a merda, eu facilitei, eu não tenho o que eu falar, tá ligado? E eu tô errado. E, tipo, foda-se que eu fui falar com uma advogada, ela falou que independente, criminalmente não tem nada de errado, mas moralmente eu sei que tá errado. E eu não consigo não ficar mal por causa disso. Por isso, sempre que o assunto do Sunshine surgia nas minhas lives, a minha postura sempre era a mesma. Ele resolveu o que precisava resolver, desejo boa sorte pro cara. Era sempre algo nesse sentido. Quem acompanha minhas lives já ouviu isso diversas vezes, o que não me falta são pessoas pra provar que eu disse isso. Então, é a segunda, terceira vez que eu tô agindo de boa fé, evitando conflitos. No dia 14 de abril de 2026, o Sunshine entrou em contato comigo pedindo para que os vídeos dele fossem excluídos ou privados dos canais. O que eu prontamente fiz, conforme tu vai ver na conversa. Eu pedi às pessoas que eu tenho contato, que ainda tinham os vídeos públicos, a fazerem a mesma coisa. E aqui eu vou citar o Vi novamente. Uma das situações mais difíceis de convencer a fazer isso foi o Vi. Eu fiquei horas e horas e horas conversando com ele, mas ele acabou por fazer. Não há de se falar, portanto, que eu tô agindo de má fé ou eu tô procurando encrenca de alguma forma, né? É importante ressaltar também que depois desse período do silêncio foi completamente tranquilo por aparentemente 2 meses. Novamente, quando citavam na minha live, eu falava de gente, deixa o cara seguir o caminho dele, ele resolveu o que tinha que resolver. E eu via um shade ou outro ali, mas também nada que mudasse minha vida. Aí a gente chega no dia 12 de junho, onde a situação inteira foi reacesa com a escolha dele. Por escolha puramente dele. A gente tá falando aqui de provocação pública, que na minha visão é completamente desnecessário, especialmente depois de
tudo que havia se resolvido, tava tudo na paz, não havia base material para isso acontecer. Inclusive, pessoas que estavam intermediando a situação e ajudando a intermediar esses conflitos, simplesmente falaram de cara, ele que se vire a partir de agora, né? Já ajudei o que dava pra ajudar. Essas pessoas não foram embora por minha causa ou porque eu fui falar pra elas de, olha, tá rolando de novo a mesma coisa. Elas foram embora porque quiseram. Foram embora pela própria postura do Sunshine. Entenda, não é falar mal da pessoa, replicar o que ela falou, tirar um print, mostrar um print, alguma coisa do tipo. Isso não é falar mal da pessoa. Eu acredito, né, veementemente, na verdade, que não dá pra você atirar em quem tá entregando a informação ao invés de quem efetivamente tá criando aquela situação. E se a pessoa acredita que falar mal dela é mostrar o que ela fez, o problema tá na atitude que essa pessoa tá tomando na vida dela, né? Se falar o que tu fez comigo é falar mal de você, então alguma coisa errada você tá fazendo, né? E aí, depois de eu conversar com o intermediador, depois de eu tentar contato com o Sunshine via DM, no qual eu estava bloqueado, então eu fui falar com ele no mesmo meio do qual ele veio falar comigo, eu fiz uma live onde eu relembrei a origem dessa treta inteira, mostrei publicações feitas pelo próprio no seu Twitter de forma completamente voluntária e pública, ele decidiu postar aquelas coisas. Então o que eu fiz foi mostrar posts dele nas redes sociais. E ele mesmo publicou, e estão abertos para todo mundo. Pelo menos até o momento desse vídeo sair, estavam. A conta não estava privada. E é claro, nessas publicações haviam quebras dos combinados, mas especialmente a quebra do combinado de não misturar a persona do Sunshine Kind Heart junto com a persona do Yummy Purr, né, que é essa nova conta dele. Conta essa que ele posta conteúdo não safe for work, mais 18, fetichista e toda essa sorte de coisa que muitos furries fazem. Um dos principais pontos do acordo era ele não fazer isso. E ele sabe que tá errado. Ele assumiu que estava errado ao fazer essa mistura. E ele assumiu sim que desde que ele usa a mesma personagem, tanto no YouTube, no qual ele fala de My Little Pony, quanto no X dele pra fazer outras coisas, há um vínculo. É ele falando, não eu. Cara, é que, de novo, mano, eu não sei nem como dizer de uma forma sincera de quão merda eu fui, quão mal eu fico de eu não ter percebido. Eu não percebi. Eu não tenho como eu falar isso de uma forma que eu consiga, pra ser sincero, não sei falar, mano, eu fui errado. Só que depois, mano, é muito fácil, é muito simples. Eu me falar pra mim mesmo, nossa, você tava errado, você foi muito infantil de não ter notado. Eu sei disso, é muito fácil falar isso. Não, falar isso é fácil. Quero ver você mudar, né? É isso que vai ter que ser feito, que eu vou ter que ir atrás. E que já tô indo atrás, cara. E de novo, mano, eu tive uma conversa muito irada com uma moça, foi sexta-feira. E, mano, eu tirei muita coisa, que ela é mãe, ela vê meu canal. E, tipo, ela me conhece, ela é amiga da minha irmã. E a gente foi comer sushi, eu e ela. A gente conversou com a situação, mano, nossa, ela foi tão... Sabe quando conversar com uma mãe, tipo, você vê uma criança, você vê uma pessoa falando sobre a filha dela e como ela se preocupa sobre essas coisas com a filha dela, e você sabia que ela vê o seu canal e que a filha dela vê o seu canal. E você notar que você facilita esse tipo de acesso dessas coisas pra criança, tá ligado? Eu não sei como é isso porque eu nunca fiz, mas tá bom, né? É muito... Mano, só a coisa de você ver um erro que você não tava querendo ver, que você não viu porque você tava tão cheio de si mesmo que estava tudo bem, tá ligado? Cara, e foi o que eu fiz. Achei até interessante você ter assumido que você facilitava a criança ter ter acesso a esse tipo de coisa. Não, de novo, é inegável, cara. O vínculo visual que tinha... Mano, eu tenho um print aqui, eu olho esse print aqui, cara. Eu olho as duas coisas. Cara, é tão nojento, mano. Tão nojento. Sabe, de tudo. Eu peguei esse print aqui, pra mim, só olhar. Como... Pra mostrar que, gente, eu avisei, mas eu vejo as duas coisas. E aí eu vejo como eu facilitei as coisas, cara, que uma criança pode ter visto. E foi minha culpa. E eu pensei que tava tudo bem, tava tudo certo, que eu era um bom criador e que era tudo seguro e não era. Oi, gente, é o Gabe da edição aqui. Eu esqueci de citar que também existe um canal chamado Fetichistas com a mesma boneca. Portanto, vocês vão estar vendo o print aí. Após essa live, né, entre ontem e hoje, na verdade, vem a parte que eu mais acho interessante de tudo. Ele fez uma thread no X falando que a minha movimentação é contra a liberdade de artistas, quando nunca foi o caso. Eu defendo que o artista poste o que ele quiser, desde que ele não misture um mundo que fala de My Little Pony com um mundo onde tem uma girafa de cu aberto com alguém torando ela, né? Acho que é uma girafa quimera. Mas tudo bem.
é a opinião dele, ele tem direito a essa opinião. E veja, eu discordo, mas ele tem. O problema é o que vem logo na sequência dessa mesma thread que ele fez, onde ele pega a opinião de uma artista que também trabalha com artes mais 18 e diz que ela está errada, dá a entender que ela não luta pela classe. Então eu gostaria de uma explicação aqui de ele pode ter a opinião que quiser e levar essa opinião a público, mas ela não. Numa thread que fala sobre a liberdade artística, se não a classe discutindo o próprio assunto do que é ou não é aceitável, quem vai discutir, portanto, né? Mas aí tem outra thread na qual ele pede para que as pessoas acompanhem a treta. E ele age como se ele não tivesse provocado essa situação inteira, né? Mas ele também fala num post que não é para defenderem ele. Ele pediu para acompanhar e tá falando que não é para defendê-lo. Parece contraditório? Parece um pouco, afinal de contas ele tá falando com o próprio público. Porque logo depois que ele avisa, ele fala a seguinte aspas: quem aparecer para defender que nem gado vai levar bloco. Ou seja, quem defender do jeito que ele considera errado vai tomar bloco. Pense comigo. Ele tá pedindo que você acompanhe toda a treta, veja toda a situação, veja o que ele mesmo causou, mas já tá delimitando como você pode ou não pode reagir. A audiência não está sendo tratada efetivamente como pessoas com intuitos, vontades e opiniões. A audiência está sendo tratada, portanto, como ferramenta que só serve enquanto funciona do jeito que ele acredita ser correto. Toma muito cuidado quando uma história tem um coitadinho o tempo inteiro. Muito cuidado sempre com isso. Bom, ontem, durante o jogo da Copa, nos últimos 10, 15 minutos, eu recebi um strike. A alegação vinha de uso de imagem e cyberbullying. Veja, em nenhum momento eu usei material privado. Nada foi obtido de forma indevida. Nada foi tirado do contexto. Inclusive eu mostrava as threads e tudo inteiro. O que eu mostrei na minha live foram conteúdos que o próprio Sunshine publicou voluntariamente nas suas redes sociais. Cyberbullying não é isso. Criticar, comentar, fazer piada ou analisar um conteúdo que alguém publica voluntariamente na internet não é perseguição, não é assédio. É o que qualquer criador faz, inclusive o próprio Sunshine, como ele fez com o meu vídeo e com outros vídeos meus. Né? E veja, a crítica ou piada que, ainda que pesada, o influenciador tem uma noção de que ele vai ter que lidar com ela por se tratar de um assunto de interesse público. Existe uma série de jurisprudências que falam nesse sentido, não está em falta. Quem produz conteúdo para a internet está sujeito tanto aos tomates quanto aos louros. Isso vale para mim, isso vale para qualquer criador de conteúdo e não é diferente no caso do Sunshine. Veja, eu não tenho interesse em simplesmente prolongar isso de forma indefinida, não é o que eu quero. Mas eu também não vou ficar apanhando quieto e ser tirado para louco sem motivo. Eu vim aqui, mostrei os fatos, mostrei as provas e expliquei o meu ponto de vista. A partir daqui, eu começo a estudar as medidas que são cabíveis pelos meios adequados, especialmente pelo strike que afeta o canal, que é minha fonte de renda. No mais, é isso. E lembrando vocês, rapaziada, não existe adulto fofo. Muito cuidado com quem é sempre vítima em todas as histórias.